Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E crédito do Auxílio Brasil. Há 18 dias antes do segundo turno, a Caixa Econômica Federal deu 6,8 bilhões de reais para 2,6 milhões de pessoas, sendo que grande parte não tinha condições creditícias para receber empréstimo. O banco, que encerrou a modalidade do crédito na semana passada, detalhou quantos contratos foram feitos entre outubro e dezembro de 2022, assim como os valores negociados. Seguem alguns números da Caixa Econômica Federal sobre o crédito consignado auxílio, autorizado por Bolsonaro semanas antes do segundo turno das eleições, que ofereceu dinheiro aos beneficiários do Auxílio Brasil. O banco informou que foram celebrados 2.971.769 contratos para 2.968.458 clientes. A movimentação total foi de 7.662.867.142 e 53 centavos. Impressiona o valor concedido entre 10 e 28 de outubro, a 2 dias do segundo turno. E a Caixa ofereceu esses 7 bi em créditos no período para 2.600.000 pessoas. Os dados foram passados via Lei de Acesso à Informação. O tipo de crédito foi suspenso ontem em definitivo pelo banco. E o fato é o seguinte: a lei proíbe, a lei eleitoral proíbe isso de uma forma cabal. O Bolsonaro ele foi realmente para o tudo ou nada, e se faltasse por acaso qualquer motivo para ele ficar inelegível, nós não estamos falando nem de ação criminal, tá? Ação criminal sobre isso é outra conversa, vai depender de vários fatores. Mas em termos de punição cabal pelo TSE, isso o Bolsonaro já faz jus com esse ato, porque a lei proíbe que você dê dinheiro à população na véspera da eleição, ainda mais 7 bilhões de reais. Isso chega a ser inacreditável. O Bolsonaro provavelmente fez isso achando que ia ficar no cargo e ia implantar uma ditadura no país. Porque se ele continuasse no cargo, se ele tivesse vencido a eleição e continuasse no cargo, o seu mandato teria que ser cassado. Então, para ele não ser cassado, ele teria que dar um golpe. E aí seria muito mais fácil, né? Porque ele teria caneta, ele poderia dar presentes para os militares, como aqueles que você vai ver mais adiante aqui nesta edição. E o MDB, veja só, o MDB vai fazer um documentário para defender o Temer e combate a narrativa de que Dilma foi vítima de golpe. Um documentário para dizer que o golpe não foi golpe. E o MDB prepara uma série de ações para combater a narrativa do Lula e do PT, segundo a qual Dilma foi vítima de golpe. O partido do Temer, que deu o golpe e assumiu logo após o impeachment da Dilma, deu início a essa estratégia para defender o que considera seu legado. Sendo que o legado do Temer tem, por exemplo, pérolas como uma rejeição de 93%. Não é? Esse é o legado do Temer. E ele quer rebater ataques de fogo amigo e posicionar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, como presidenciável em 2026. E aí realmente vai ter que ser ouvida a Simone Tebet, que tem sido uma aliada fiel do Lula, mas que não pode compactuar com uma coisa dessa, não é?
Além, eles querem colocar Simone Tebet na oposição a Lula e ao PT com ela no cargo. Além de não deixar sem resposta nas redes sociais nenhuma crítica à gestão Temer, o MDB articula a produção de um documentário sobre os 60 anos da legenda. A efeméride é em 2026, que pretende defender a administração do Temer, e interlocutores dele queriam que esse filme fosse centrado na sua gestão. Mas a Fundação Ulisses Guimarães preferiu ampliar o roteiro e incluir o governo José Sarney e a Constituinte. Em outra frente, a Fundação prepara um documento elaborado por economistas sobre as conquistas do governo Temer, como a reforma trabalhista que fez com que despencasse no país a contratação de empregados com direitos trabalhistas, né? Então, esse documentário vai ser uma infâmia histórica que vai dividir PMDB, o MDB e o governo. E o Faz o L virou slogan do governo e da oposição. Os bolsonaristas usam o termo de forma irônica para criticar o governo Lula, qualquer coisa que aconteça, inclusive problemas herdados do Bolsonaro. Os bolsonaristas chegam e acusam e dizem: faz o L para problemas que o país tem que foram deixados pelo Bolsonaro, né? Por exemplo, pobreza, não é? O reajuste baixo do salário mínimo. Veja, o Bolsonaro ele não reajustava o salário mínimo. Aí o Lula reajusta menos do que queria, né? O salário mínimo. E aí os bolsonaristas falam: faz o L para o Lula, que ele reajustou pouco o salário mínimo, sendo que é com o orçamento deixado pelo Bolsonaro. Mas no frigir dos ovos, neste momento, eles estão muito mal na foto. E diz o novo chefe da bancada da Bíblia. Chefe, porque aquilo é uma quadrilha. A bancada da Bíblia na Câmara dos Deputados. Esse chefinho pseudo-evangélico diz que há muita gente boa presa após o 8 de janeiro. Muita gente boa, gente que destruiu os palácios, gente que tentou explodir bombas, não é? Gente que roubou no palácio, muita gente boa, nenhuma surpresa, né? E o pedido de expulsão do deputado petista que posou como Pazuello chega a Gleisi Hoffmann. É realmente uma daquelas coisas ali que a gente não entende, né? Ele é vice-presidente nacional do PT, é um deputado do Rio, chamado Washington Quaquá, a quem vem sendo atribuído um comportamento chamado de quaquaísmo, não é? E ele posou com Eduardo Pazuello, defendeu o Eduardo Pazuello, não, ele é gente boa, tal, e o PT não quer aceitar uma loucura dessa, não é? Eu acho um absurdo, não sei se é caso de expulsão, apesar que não é a primeira vez que esse sujeito se mete em polêmica, mas na verdade é uma coisa meio inacreditável, né? Justamente o Pazuello é dose para leão. E o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se alinhou a Bolsonaro e filhos em 95% das vezes que ele teve que se manifestar em relação a processos contra o Bolsonaro. Aqui os números não importam, todo mundo sabe que ele defendia e continua defendendo o Bolsonaro em tudo, os maiores absurdos. Por exemplo, quando o Bolsonaro disse que vacina contra a Covid causava AIDS, a PGR opinou que tudo bem, ótimo, sem problema nenhum, não fez nada de errado. Ou seja, esse sujeito aí, ele vai acabar sendo processado talvez até criminalmente, porque a obrigação dele era fiscalizar e atuar para barrar loucuras que Bolsonaro fez. É evidente que ele foi comprado, que ele tem o rabo preso com Bolsonaro até hoje, e isso precisa ser investigado. E depoimentos de policiais começam a imputar crimes a militares, diz o Flávio Dino, ministro da Justiça, em uma das entrevistas bomba que o Flávio Dino vem
concedendo, uma ao Estado de São Paulo, na sexta-feira, disse apenas que os bolsonaristas queriam matar o Lula, né? Em entrevista ao Correio, o Flávio Dino afirma que em oitivas, integrantes da PM e da Polícia Federal apontaram delitos cometidos por integrantes das Forças Armadas, inclusive da ativa nos atos golpistas à sede dos três poderes. E eles estão sendo denunciados por policiais, porque na verdade os policiais tentaram fazer o trabalho deles no 8 de janeiro e as Forças Armadas impediram, né? Pelo menos o Exército. E há um governador aí que também está pulando fora, depois do Tarcísio, o governador do Rio também está pulando fora do Bolsonaro. A fila para desembarcar do bolsonarismo não para de crescer. E o Lula herdou 13 militares nomeados para agências do governo, sobretudo a Agência Nacional de Petróleo, que não podem ser demitidos e que ganham super salários de até 51 mil reais e tem mandato até o próximo governo 2027. Desses 13 militares acomodados em agências reguladoras, 5 o Lula não pode demitir. Isso é o que a gente chama de herança maldita. E por fim, o John Kerry, o enviado do governo Joe Biden ao Brasil para discutir a agenda ambiental, que vai se tornar uma questão de Estado internacional nessa semana, ele chega hoje ao Brasil e deve aí dar continuidade à reaproximação do Brasil com os Estados Unidos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.